Vamos lá. Tudo vai ser para acumular experiência. Na oficina de determinada empresa, há um certo número de aparelhos elétricos a serem reparados. E incumbidos de realizar tal tarefa, dois técnicos dividem o total de aparelhos entre si, na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço na empresa. O A, digamos que tem 8 anos, e o B tem 12 anos. E um deles recebeu 9 aparelhos. Qual o total de aparelhos que estava lá para ser reparados? Então eu não sei se... Porque aqui a proporção é o seguinte, ó. Este teoricamente seria 8K. Aliás, eles têm que trocar, né? É inversamente proporcional. Como é inversamente proporcional, esse aqui seria 8K e esse aqui seria 12K, ou seja, que o A é que receberia, não pode se esquecer disso, viu? Estou fazendo para aquela dica de que são 2. Bom, e um deles é igual a 9. Só que aqui não fica tão bom como se eu, em lugar de resolver assim, simplificar isso aqui. Podemos simplificar uma sequência? Por quanto dá para simplificar? Por 4, sim ou não? Então nós vamos dizer que esse aqui é 3K e que esse aqui é 2K. Por quê? Porque isso é permitido e esses números são melhores. Só que quem desses dois recebeu 9 aparelhos? Um deles. E como é que nós vamos agora, por raciocínio lógico, descobrir quem é o que recebeu 9? Porque realmente a banca não disse. Hein? 6K, eu fiz assim, eu somei os 2K e o X. Eu não terminei. Não terminou, tá certo. Então já que tu não terminou, preste atenção para cá, que eu vou mostrar uma coisa. Faz de conta que eu acho que esse é o que recebeu 9. Certo? Faz de conta, porque eu não sei. Então eu vou testar uma hipótese. Claro que eu testei a hipótese errada, porque é isso que é o caminho mais difícil. Tu já consegue acertar. Quanto daria o K nesse caso aqui? 4,5, não é isso? E quanto é que é 4,5 vezes 3? 13,5. Pode ter meio aparelho? Não. Então essa hipótese está eliminada por absurdo. Se essa hipótese não é possível, porque tu não pode ter meio aparelho para consertar, então é porque o 3K é que recebeu os 9. Então, essa é a hipótese 1 e esta é a hipótese 2. Só que agora eu já tenho certeza. E agora, o K deu um número bonitinho, ó. Quanto valeria o K aqui? Hein? 3. E se o K é 3, bom, primeiro que esse recebeu 9, e esse aqui recebeu quanto? 6. E quanto que é o total de aparelhos? 15. Isto é incrível, porque é mais um problema diferente dos que a gente tinha treinado. É um problema que a gente tem que agora julgar qual a hipótese absurda e se elimina a absurda e se fica com a possível. Que é mais ou menos o método de dedução. Por isso que no nosso edital diz assim, deduzir informações. Esses problemas eu escolhi, pessoal, porque eles estão muito de acordo com o edital. Que é, além de matemática, tem que usar a dedução. Ou seja, querem saber como é que pode cair raciocínio lógico misturado com matemática? Está aí um exemplo. Tá? Então, o problema, eu tive que criticar, não pode ter meio aparelho. Então, não pode ser esse quem recebeu o 9. Eu estava falando do Sherlock Holmes, né? Não sei por que hoje em dia, antigamente era muito conhecido, detetive, famoso, né? E... tão famoso como era o Batman, só que o Batman faz um novo filme a cada ano, né? Ele sempre lança de novo. E o Sherlock Holmes, não sei, mas o Sherlock Holmes é o seguinte,
A técnica dedutiva do Sherlock Holmes era assim: retirando as impossíveis, as soluções do mistério, né? Retirando as impossíveis, se sobrar uma, por mais improvável que seja, é a solução. Porque às vezes o cara diz, não pode ser, eu vi ele passar para lá, enfim, mas é impossível que ele tenha feito isso? É impossível, é difícil, mas não é impossível. Então as outras são impossíveis, essa é a única que sobra. Esse era um método de dedução, sabe? E aqui é a mesma coisa. No momento que eu faço uma hipótese, ela é impossível, então porque o que recebeu 9 só pode ter sido o D3K. Conseguem acompanhar ou não? E se tivesse dado 2 números inteiros na primeira hipótese? Aí o problema, aí a gente anularia, porque aí eu não teria como saber. Mas claro, né? Por isso que às vezes a gente anula as questões deles. Tá, pessoal? Bom, momento para falar. Agora vamos falar, porque o tema eu já vou fazer os casos particulares, que é caso que parece que é regra de 3, parece, e não é. Mas me digam, falem um pouquinho, hein? O que querem falar? Por que eu já fiz esses problemas em aula? Porque realmente eu quero que você... Agora é o problema de administrar as emoções. Vocês vão ter problemas nos propósitos que vocês vão humilhar. Depois tem problemas de concurso que vocês também vão humilhar. E outros problemas que vocês vão ter dificuldade. Mas eu não quero que isso tire a motivação. Né? Foi daqui que me pediram lista de exercícios no fórum, não, né? Alguém pediu a lista, que eu não sei nem qual é a lista, mas esses dias eu mandei alguns problemas, mas ou seja, mas eu tenho sim probleminhas deste tipo para treinar. Eu quero que vocês agora comecem treinando divisão proporcional em casa. Tá? Fiquem com bastante. Se tiverem questões difíceis, pode mandar, né? Aquela coisa. E aí eu queria fechar este encontro com casos particulares, que são problemas famosos. Parece que é regra de 3, mas não é. Pode ser? A gente fica com essa sensação de que apanhou pro problema, né? Acho que não é a sensação, é que apanhou mesmo. Os casos particulares e aqueles famosos problemas, por exemplo, sabe aqueles de tanque, que uma torneira enche um tanque? Então, aquele tipo de problema. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Casos particulares. João capinou a terça parte de uma lavoura. Tem que copiar porque eu estou dando... Não tem aí. Eu estou uns casos particulares, um comentário extra. Tá? João capinou a terça parte de uma lavoura. De uma lavoura em 15 dias, sozinho. Paulo capinou outra terça parte da mesma lavoura em 10 dias, sozinho.
supondo a lavoura homogênea, vou botar assim. É uma palavra que mas eu quis dizer que não tem uma parte mais difícil que outra, né? Eu não gostei muito da palavra, mas dá para entender. Supondo a lavoura homogênea, em quanto tempo os dois capinariam juntos o restante da lavoura? Será que isso é um problema da RD3? Será que o João e o Paulo... Porque na RD3 todos os trabalhadores têm a mesma capacidade, não é isso? Praticamente. Se 10 trabalhadores fazem tantos dias, com mais trabalhadores leva menos, tudo aquilo, né? E observem, amigos, que... Claro que a lavoura tem 3/3 partes, não é isso? Então, o João fez sozinho em 15 dias e o Paulo em 10. O que significa que se eles fizeram tamanhos iguais em tempos diferentes, é porque as suas capacidades não são iguais, concordam? E é por isso que isso é um caso particular, porque é um tipo de problema que a gente está acostumado com a RD3, que se um faz 1 metro, né, em um dia, 2 metros em 2 dias, com proporção, e aqui não tem proporção, eles têm capacidades diferentes. Que no caso do tanque, as torneiras, uma enche um tanque em 3 horas, a outra enche o mesmo tanque em 4 horas, ou seja, elas não têm a mesma capacidade. E aí, eu tenho 2 sugestões. Uma, claro, é um pouco entender o que está acontecendo, tá? Antes de dar a dica, tá? Por exemplo, esse que capinou em 15 dias, a cada dia, que fração ele faz da lavoura? Vamos fazer diferente. Só um pouquinho que eu fiz uma coisa errada aqui. Errada não aconselhável. Já que os 3 serviços são o mesmo, não vamos dar bola para o serviço. Tá? E essa é a dica. Esses problemas de casos particulares, a gente tem que, para poder comparar, padronizar todos eles para o mesmo serviço. Capinar a mesma lavoura, encher o mesmo tanque. Não interessa se o tanque tem 312 litros e meio. E sim é fazer o mesmo serviço. Então, o primeiro que fez esse serviço aqui, ó, que é igual ao serviço feito pelo outro lá, ó, e que é igual ao serviço que farão juntos aqui, ó. Para esse serviço, se ele demorou 15 dias, a cada dia ele fez que fração do serviço como um todo, não interessa se é 1/3 ou 1/4. A cada dia ele fez que fração do serviço? 1/15, sim ou não? Então, o rendimento do João é 1/15 do trabalho por dia. Ele faz a cada dia 1/15. E aí, em 15 dias fará as 15 partes, sim ou não? E o Paulo, já que levou 10 dias, que fração ele faz do serviço por dia? 1/10 do trabalho por dia. E evidentemente, para sabermos juntos, nós vamos ter que somar. Tá? Então, quanto é que é 1/15 mais 1/10? Soma de frações, tiramos o mínimo. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 15 e 10? Não, 30. 30 por 15? 2. 1 vezes 2? 2. Mais 30 por 10? 3. 1 vezes 3? 3. Isto aqui vai nos dar
5 sobre 30, que é a mesma coisa que 1/6. Se juntos eles fazem 1/6 do serviço por dia, e o serviço, viram que é o mesmo? Se eles fazem 1/6 do serviço por dia, então quantos dias demorarão para fazer todo o serviço? 6 dias. Então vocês resolveram o problema por raciocínio, que é realmente a resposta.